Quem aqui é pai e tem filha, pai ou mãe, tem filha adolescente ou já jovem, ou até mesmo que se casou? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Amém. Pois é. Todo pai que se preze, quando o rapaz quer namorar sua filha, qual é a primeira pergunta que ele faz? O que você quer com minha filha? Não é, Maurição? Ai, não chegou lá, não. Então, estão rodando por aí, né? Mas todo pai quer saber o seguinte: o que você quer com minha filha? Eu posso dizer aqui que um dos homens que eu digo que é mais corajoso dessa igreja é esse rapazinho que está entrando ali, ó, o Gabriel. Se converteu, um mês depois veio pedir para namorar a filha do pastor. Esse cara é corajoso, né? Então a pergunta sempre é, cara, o que você quer com minha filha? Qual a sua intenção com minha filha? Isso é sério ou você só está querendo brincadeira? E a gente só fica tranquilo depois de perceber que o rapaz tem boas intenções com nossa filha. É assim, queridos? Né? Igualmente, queridos, mesmo que não se faça essa pergunta abertamente, essa pergunta é feita dentro de nós sempre que alguém ou nos chamou ou nos chama para ir para a igreja. Quando você convida alguém para ir para a igreja, a pessoa não pode não perguntar, mas essa pergunta vai ficar dentro do coração dela. Cara, para que esse povo quer que eu vá à igreja? Quando você vai entregar um folheto, a pessoa pergunta: o que esse cara quer com a gente? A pessoa sempre fica questionando, ainda mais nos dias de hoje, né? É bem possível que muitos pensem assim: já está esse daqui querendo me levar para a igreja para dar dízimo para o pastor. Não é verdade? Infelizmente, nós chegamos a um estado em que as pessoas estão querendo saber quais são as nossas verdadeiras intenções, né? Para que entregar a vida para Cristo? Para que se comprometer com Deus? Para que se comprometer com o reino? Para que se comprometer com a igreja? Quais são as verdadeiras intenções? Na verdade, o que eu quero perguntar hoje, eu quero levar os irmãos a pensar, quais são as intenções de Deus conosco? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. E hoje eu quero até usar um slide, a Emily vai colocar ali para mim, depois os irmãos vão entender por que eu quero usar os slides. Porque eu quero falar sobre as intenções divinas. Diga comigo, intenções divinas. Quais são as intenções de Deus para conosco? O que Deus quer com a gente? O que Deus quer comigo? O que Deus quer com você? É o que nós temos. Eu quero chamar os irmãos para pensar hoje. Deu algum tilt ali, algum problema técnico ali, mas eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, porque a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus tem boas intenções contigo. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala para o seu irmão, Deus tem boas intenções com você. Fala isso para ele. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos 8, um texto conhecido, versículo 28 a 30. Vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu e também predestinou,
para serem conforme, deixa eu repetir aqui, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor, na tua presença nós estamos. Diante de ti nos colocamos. Há um desejo em nosso coração de ouvir a tua voz. E eu venho te pedir que o Senhor venha trazer todo o pensamento cativo à tua palavra. Que possamos estar atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha acalmar, ó Deus, os nossos corações, que o Senhor venha fazer os teus milagres aqui nesse lugar e falar conosco para a glória do teu nome. Eu te oro em nome de Jesus e todos digam amém. Então vamos lá. Ao analisar esse texto de Romanos 8, do versículo 28 ao 30, eu encontrei boas intenções de Deus conosco. E eu encontrei 7 boas intenções de Deus conosco aqui para destacar. Por isso que eu coloquei o slide, porque isso foge um pouco da capacidade de nós assimilarmos tudo isso em apenas uma mensagem. Então eu trouxe o slide para que nós possamos ver passo a passo as boas intenções de Deus para com cada um de nós. E ao olhar esse texto, no versículo 28 em diante, a primeira boa intenção de Deus conosco é que Deus quer nos fazer bem. Você pode repetir isso comigo? Deus quer nos fazer bem. Deus quer nos beneficiar. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não há nada que aconteça que não coopere para o meu bem e para o seu bem se você ama a Deus. Quantos amam o Senhor aqui? Então creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E quando a Bíblia fala tudo, ela não exclui nada. Ou seja, todas as coisas que acontecem conosco estão sob o domínio de um Deus e servem para um bem maior. Amém? Entendemos isso? Compreendemos isso? Basta nós olharmos José. A história de José, você lembra da história de José? José foi levado para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos, esteve ali, naquele lugar, na casa do oficial de Faraó. Ele esteve ali sem culpa nenhuma, ele esteve ali sem erro nenhum, ele esteve ali fiel. Mesmo assim, por conta da mentira da esposa do Potifar, ele acabou parando numa masmorra, acabou parando no cárcere, ficou ali durante muito tempo, o tempo que José ficou até acontecer o que você sabe que aconteceu com ele no Egito, foram 12 anos onde ele esteve lá, e eu fico pensando quantas vezes José ficou, talvez falando, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas depois que o faraó tem aquele sonho, e é revelado que haveriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E José assume a posição de governador do Egito.
e que seus irmãos vão até o Egito na época da fome para buscar alimento. Olha as palavras de José em Gênesis capítulo 45, versículo 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. E sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Esse é apenas um dos versículos que mostram que Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo na vida de José para beneficiar não somente o José, como toda a sua família, toda aquela família que seria o seu povo. E quando a gente para pensar também nos 40 anos do povo no deserto, 40 anos de dificuldade, 40 anos de sol rodando por aquele lugar, 40 anos todo dia tendo que buscar o maná, as codornizes, depois que passa esses 40 anos, o que o Moisés vai dizer para eles? Eu vou pegar só o finalzinho do texto que diz o seguinte, capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 16, que no deserto os sustentou, ou seja, Deus sustentou vocês no deserto com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar, para pôr vocês à prova, e afinal o quê? Lhes fazer bem. Então uma coisa é certa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus quer me fazer bem, e Deus quer te fazer bem, você crê nisso? Deus quer nos fazer bem. Isso porque, queridos, a segunda boa intenção de Deus é que Deus tem uma finalidade conosco. Deus tem um propósito conosco, como nós temos aprendido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, o que? Pode passar aí? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus não está brincando com a gente. Deus não está nos testando sem nenhum motivo. Deus tem finalidade conosco. O propósito fala isso. Um fim para nós, um motivo por que existirmos, o motivo por que nós fomos chamados. Ele não nos chamou sem propósito. Diga comigo, Deus nos chamou com uma finalidade. Eu não sei se você já passou por uma experiência de que alguém chamou você para fazer alguma coisa e você chegou lá e não tinha nada para você fazer e você ficou parado. E você pensou assim, perdi meu tempo de vir aqui. Quem já teve essa experiência? Né? Levanta a mão, quem já teve essa experiência? É ruim isso. Né? Se tem uma coisa que eu não gosto, é quando eu faço aqui mutirão, que eu vejo que a coisa está ficando meio à toa. Eu falei, gente, eu só preciso desse grupo aqui. Porque o tempo é muito precioso, amém? Tempo é o que há de mais precioso. Eu lembro que outro dia eu marquei com o Marcelo, pedi para o Marcelo ajudar a gente ali, inclusive na confecção aí do Uma Vida com Propósito. Eu falei, Marcelo, aguenta aí, deixa ter coisa para você fazer, para você não vir para cá e ficar à toa. Porque é muito ruim você sair de um lugar, se desprender seu tempo para ir para alguma situação e você ficar ali à toa. Deus tem um projeto de vida para você. Deus tem uma finalidade na sua vida. Ei, escuta só. Para pensar uma coisa. Respira. A vida é mais do que aquilo que vivemos diariamente. Vou repetir. A vida é mais do que aquilo que vivemos rotinariamente. Existe essa palavra? Rotineiramente. Sei lá. Aquilo que é rotineiro. A vida é mais do que trabalhar, a vida é mais do que ir à escola, a vida é mais do que fazer comida, a vida é mais do que a festa, a vida é mais do que ir ao shopping, a vida é muito mais do que nós estamos vivendo hoje. O próprio Senhor Jesus disse lá em Lucas 12, 23, vocês podem ler comigo? Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas.
Deus tem algo mais do que essa vidinha que nós levamos, queridos. Deus tem finalidades maiores comigo e com você. Deus tem planos maiores com a minha vida, com a sua vida. Quantos creem nisso aqui? Deus tem intenções maiores e sérias. Ele tem intenções maiores com a sua vida do que aquilo que você pensa. Ele te chama para coisas maiores, para coisas extraordinárias que você não pode ver nem imaginar. Ele pode fazer coisas muito diferentes na sua vida e através da sua vida, porque Ele já fez pela sua vida. Então creia nisso. Tem mais propósito. Talvez você esteja assim, meio que de boa com o que você está vivendo. Você está trabalhando, está ganhando seu sustento, está sustentando sua família, os seus filhos estão crescendo, as coisas estão caminhando, mas Deus tem mais. Deus tem mais e muito mais para você. Isso porque Deus tem, e eu vou para a terceira boa intenção de Deus, Deus tem um destino para você. Deus preparou um destino para você. Veja o versículo 29, a primeira parte, vai dizer o seguinte: porque aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou. Em Deus, a nossa vida tem um destino certo. Em Deus, a nossa vida tem um futuro certo. Se você anda meio em dúvida do que fazer da sua vida, eu quero dizer para você que Deus sabe muito bem o que quer fazer da sua vida. Há um destino certo para você. E de acordo com o texto, olha só, de acordo com esse texto, o destino que Deus preparou para mim e para você, que é a quarta boa intenção de Deus, é que Ele nos chamou para sermos iguais a Cristo. Ele nos chamou para sermos a imagem do seu Filho. Veja o versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para o quê? Serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso tem a ver com o nosso propósito de vida. O Senhor nos chamou com esta finalidade, sermos iguais a Cristo. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Digam amém. O Senhor lhe chamou para ser a imagem de Cristo. Esse é o nosso propósito de vida. Sim. É interessante, queridos, que a palavra grega usada para propósito, ela fala de colocar à vista. Algo para ser visto, está em uma determinada posição e muitas vezes até mesmo de destaque. Essa palavra tem a ver com os pães da proposição que estavam lá no tabernáculo, mas uma coisa que eu acho interessante aqui é que a palavra grega ela é prótese. Diga prótese. Nós sabemos o que é prótese. Aquilo que a gente coloca no dente, quando falta alguns. Ou uma pessoa, quando perde uma mão, coloca a outra mão, se chama prótese. É algo que é colocado no lugar de. Estão entendendo? Preste atenção nisso aqui. Cristo, Ele é eterno. Ele é ontem, hoje e para sempre. Amém? Mas Cristo em carne não está mais aqui. Ele está aqui em espírito. Amém? O Senhor nos chamou para em carne sermos a imagem do Filho de Deus, para sermos postos não no lugar substituindo, mas no lugar representando o Filho de Deus aqui na terra. É isso que Ele nos chamou. Deus nos chamou para que Cristo seja visto em nós. Isso é um grande privilégio, amém? Mas é uma grande responsabilidade, amém? É tanto um enorme privilégio como uma enorme responsabilidade. Então,
nós já temos aqui 4 boas intenções, vai passando aí, que é, Ele quer nos fazer bem, Ele tem uma finalidade conosco, Ele preparou um destino e esse propósito, esse destino, Ele nos escolheu, Deus nos escolheu para sermos iguais a Cristo. Essas são as intenções de Deus com você. Diga para o seu irmão, essa é a intenção de Deus com você, diga para ele aí. Ele quer que você seja igual ao seu filho, Ele quer que você seja a imagem de Cristo, Ele quer que Cristo seja visto em você. Essas são as intenções de Deus conosco. Não é assim que você, pai, mãe, pergunta para aquele que chega para querer namorar sua filha, quer saber quais intenções? Essa é a intenção de Deus conosco. E para Ele cumprir com essas intenções, Ele fez 3 coisas. Ele agiu, que são também 3 coisas benevolentes, que são boas intenções conosco. Porque tendo essa intenção, o que Ele fez? Ele nos chamou. Deus nos chamou. O versículo 8, na primeira parte, vai dizer o seguinte: aos que predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, Ele chamou. Mas espera aí, esse convite não é apenas um convite externo, não é aquele convite que alguém um dia te fez para vir à igreja, não é um folheto. Esse chamar de Deus é um chamado interno. Aquele dia que Ele te chamou, aquele dia que o Espírito Santo tocou no seu coração, é o Espírito Santo falando ao nosso coração. Você lembra o dia que o Espírito Santo falou ao seu coração? Quantos lembram? Você lembra disso? Você lembra disso com alegria, com saudade? Quantos lembram e glorificam ao Senhor? O dia que Ele tocou em você, isso, embora pode ter sido através de uma pessoa, pode ter sido através de um hino, pode ter sido através de um folheto, mas foi o Espírito Santo falando no seu coração. Eu já contei aqui quando Ele tocou no meu coração. E eu gosto de falar quando Ele tocou no meu coração, porque é interessante a gente ver que o Espírito Santo não depende realmente nem mesmo da gente para tocar no coração. Porque eu estava... Quantos lembram da minha história de conversão aí? Levanta a mão. Quantos não lembram, não sabem? Quantos querem que eu conte aqui? Então tá bom, vou contar. Eu estava na vigília, eu era um garoto ainda de 11 anos, 10, 11 anos, não lembro exatamente. Eu estava na vigília e qual é a parte que eu gostava mais na vigília? Era a parte do lanche, todo mundo sabe. Mas teve uma hora que o presbítero falou, vou deixar um momento de oração silenciosa, e nós nos ajoelhamos, e aquela hora eu falei que eu ia fazer o quê? Dormir, vou aproveitar, vou tirar um cochilinho, mas o Espírito Santo me tocou naquela hora. Eu não lembro como foi, gente, eu não lembro assim como começou, mas eu só lembro que eu senti uma presença tão forte de Cristo na minha vida, sabe? E lá não tinha ninguém orando alto, não tinha ninguém falando, não tinha ninguém fazendo apelo, e a minha vontade era que alguém fizesse o apelo naquela hora, porque o que eu queria era levantar minha mão e entregar minha vida para Cristo. Aí como não tinha, eu também muito tímido, eu peguei e falei, Senhor, não tem ninguém aqui fazendo... Eu lembro como se fosse hoje, isso foi muito real na minha vida. Eu falei, Senhor, não tem aqui ninguém fazendo apelo, mas vamos fazer de conta que tem alguém fazendo apelo. E eu levanto a mão para o Senhor e eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É um chamado que não é do homem, embora Deus use o homem para isso, é um chamado que vem de Deus. E é importantíssimo, querido, nós estarmos cientes de uma coisa para nós não nos gloriarmos, e está em João capítulo 15, versículo 16, quando a palavra diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, não fui eu que escolhi o Senhor, não fui eu, naquela noite eu não estava escolhendo o Senhor, eu estava escolhendo outras coisas, mas naquela noite Ele me escolheu. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário,
Eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O Senhor que nos escolheu. O apóstolo João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí por isso que a gente canta como a gente cantou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aí tem aquela primeira parte. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Glória a Deus, você pode glorificar o Senhor. Talvez você esteja ouvindo Ele agora. É uma voz inconfundível do Espírito Santo em nosso coração. Não dá, você sabe que não é homem. Não é do homem, é do Espírito. Talvez você nunca tenha entendido isso direito. Talvez você até mesmo confessou por conveniência. E o Espírito Santo de Deus esteja tocando no seu coração agora. Então não resista ao Espírito Santo. Se tem algo mexendo aí no seu coração, é a voz do Espírito Santo dizendo para você: meu filho, minha filha, eu te escolhi, eu te chamei, eu tenho propósito contigo, eu tenho boas intenções com você, eu tenho planos com você. Mas, meus amados irmãos, se tem uma coisa que nos choca quando nós pensamos que fomos chamados para sermos a semelhança de Cristo, para sermos a semelhança do Filho de Deus, a gente fica pensando, como eu, um miserável pecador, falho, como eu para ser a imagem do Filho de Deus, para ser igual ao Filho de Deus, para representar o Filho de Deus, como eu, para que as pessoas vejam Cristo em mim, como assim? Eu estou muito longe dessa expectativa, né? Aquela coisa da expectativa e realidade, tá legal, sou chamado para, mas Deus resolve tudo isso, porque o texto vai dizer o seguinte, veja lá, versículo 30, aos que predestinou, ou seja, o que chamou para ser a imagem do Filho, Ele também fez o quê? Ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, era um problema. Como eu posso ser igual a Cristo se eu estou em dívida com Deus, se eu estou condenado à morte eterna? Mas, por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, nós fomos tomados ou tornados justos diante de Deus. Diga o seguinte comigo: Cristo me tornou justo diante de Deus. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, vai dizer, vamos ler juntos: justificados, pois, mediante a fé. Pode passar aí. Já pulei um monte. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Volta um pouquinho. Veja, o Senhor quer nos fazer bem, Ele tem propósito conosco, Ele tem um destino, Ele preparou um destino para nós, que é sermos iguais a Cristo, e para isso Ele nos chamou, e para isso Ele nos justificou. E para isso também, pode passar aí, Emery, por favor, Ele nos tirou todo o peso da condenação. No Romanos 8:1 vai dizer o seguinte, vamos ler juntos: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Nós temos paz.
e temos a certeza de que naquele grande dia não seremos condenados, porque já fomos por Ele justificados. Mas veja que o versículo 30, voltando ao versículo 30, o texto não para na justificação. Aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou vocês. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como assim, pastor? O Senhor nos glorificou. Porque quando a gente olha essa palavra, a gente pensa em exaltação. Então nós fomos exaltados. Porque nós entendemos mais a glorificação como algo que vai acontecer no futuro. Quando Cristo vier, isto é uma realidade. Mas vamos entender um pouco aqui o que a palavra está querendo dizer. Porque o homem sem Cristo, ele é vazio da glória de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus. Romanos 13:23 vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão vazios da glória de Deus. Não há nada de Deus no ser humano. Há a semelhança de Deus, mas essa semelhança que foi corrompida pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo de Deus faz a obra em nosso coração, nós recebemos dessa glória e somos glorificados. Porque Deus derrama uma porção da sua glória em nós. Ele já começa a fazer algo em nós, uma transformação gloriosa em nossas vidas. Diga isso comigo: Deus começa a fazer uma transformação gloriosa em nossa vida. Ele derrama do Espírito da glória em nós. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar lá em 1 Pedro 4,14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito, pode passar, já foi mais lá na frente, já foi, não glorificou, aí, mais para frente. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, cortou ali, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Na hora da gente azeitar, mudou um pouquinho ali, o texto diz, eu vou ler para os irmãos entenderem melhor. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, repita, o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Quantos estão em Cristo aqui? O Espírito da glória repousa sobre você. É por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito da glória vai nos transformando para sermos iguais a Cristo, e isso de glória em glória. Eu acho que eu coloquei aí, Embre, passa mais um. Eu coloquei uma outra versão que diz assim: podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele, semelhante a Cristo. Amém, queridos? E isso é só o começo daquilo que seremos na glória. Porque esta glorificação, essa glorificação de agora, ela antecede a glorificação futura. Diga, a glorificação hoje antecede a glorificação futura. Veja o que Paulo havia dito já no capítulo 8 de Romanos, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque naquele dia seremos completamente glorificados.
não haverá mais pecado, não haverá mais corrupção, teremos um corpo glorificado, veremos o Senhor como Ele é e seremos como Ele é. Então, querido, como não chegarmos a uma conclusão, a outra conclusão que não seja de que Deus tem excelentes intenções conosco. Deus tem boas intenções conosco. Ele nos escolheu para cumprir um propósito, o propósito de sermos iguais ao seu Filho, e para tanto Ele conduz todas as coisas para que esse propósito se cumpra em nossa vida. Ele providenciou tudo o que é necessário. Ele nos chamou, Ele nos justificou, nos livrou da condenação, Ele nos deu o seu Espírito, nos glorificou, nos santificou, nos separou. Deus só quer coisas boas com a gente e para a gente. Passa aqui, olha, está tudo ali, olha. Ele quer nos fazer bem, Ele tem um propósito conosco, Ele preparou um destino, e esse destino é sermos iguais a Cristo. Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. A Ele honra e glória para todos sempre. Vá para casa sempre pensando nisso. Deus tem um propósito com você. Mas, acho que acabou aí, né? As intenções divinas. Mas eu quero só fazer uma pergunta. Nós falamos sobre o que Deus faz, né? Mas e quanto a nós? O que a gente faz nessa história toda? O que a gente faz nessa verdade toda que acabamos de ler, que acabamos de ouvir, que acabamos de aprender? Só nos resta fazer uma coisa, queridos: entregarmos nossa vida para Ele. Só resta isso. Porque agora eu não falo somente com respeito aos pais. Deixa eu abrir uma água. Mas há pouco tempo, eu estava conversando com um casal. Eu acompanhei desde o início, quando eles começaram a namorar. Aí eu perguntei: vem cá, fala aqui para mim. Quando as coisas começaram, qual era a intenção de vocês? Eu perguntei para ele: qual era a tua intenção? Era casar mesmo? Aí ele... pastor, na verdade, assim, eu estava no oba-oba, né? Mas aí depois eu acabei... meninas de Jesus, amém? Novinhas de Jesus, foi assim que eu falei da outra vez. Não dá bola para ninguém que não queira algo sério com você. Os pais digam amém. As novinhas digam amém também. Se ele não tem boas intenções com você, cai fora. Você é serva de Deus. Amém? Mas se ele tiver boas intenções com você, e seus pais permitirem, começa a orar com ele. Começa a ter um relacionamento, começando por oração, né? Pensando em tudo, tal. Queridos, Deus, através da sua palavra, está mostrando para você que Ele tem excelentes intenções com você. Vale a pena você dizer sim e se entregar a Ele de todo o coração. Se render a Ele sem reservas. Se entregar completamente ao autor e consumador da nossa fé. Amém?